Olá, queridos, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje nós vamos começar a jornada de touro utilizando o baralho, da Maria Padilha, só ressaltando que nós já estamos finalizando a jornada da sombra. Então vou me conectar agora com este baralho para que a gente possa entender aí qual é a sombra que os taurinos estão passando neste momento. Vamos embaralhar? Eu me conecto agora com este baralho e peço agora que este oráculo não me esconda nada. Me mostre o que os taurinos precisam ver, qual é a sombra que está oculta, que precisa ser revelada. Vamos lá? Vamos começar? A primeira pergunta que a gente vai fazer é: o que o taurino precisa saber agora? O que você precisa saber? Virtudes e sabedorias. Aliás, o que você precisa aceitar? Eu vejo aqui que tem um taurino ou tem taurinas que têm algum nível de mediunidade e não querem aceitar. Eu vi aqui taurinos que podem estar tomando remédio, psiquiátrico, e tudo isso é proveniente por não aceitar a sua mediunidade. Então você precisa aceitar a sua espiritualidade maior, parar de ter medo das coisas que você vê. Tem taurinos aqui que vê espíritos andando pela casa e tem medo, tem receio, acha que isso é loucura da cabeça, é esquizofrenia, alucinação. É isso que a ciência diz, né? Mas aqui não é a mediunidade que não está sendo tratada. Mas o primeiro ponto é você precisa aceitar isso. Você precisa de fato aceitar a sua espiritualidade. Outra coisa que eu percebi aqui, tem taurinos que se acham caretas. Ou são pessoas que se preocupam muito com a ética, né? E às vezes se acha careta. Não, você não é careta. São os seus valores. Então você precisa aceitar os seus valores, desde que ele não interfira no valor do outro, desde que ele não prejudique o livre-arbítrio do outro. Tá tudo certo, né? Então é isso que você precisa aceitar. Aceitar a sua mediunidade, aceitar a sua conexão com seus guias e mentores espirituais, aceitar a sua espiritualidade e também aceitar os seus valores. E que você não tá careta ou ultrapassado. Quem disse isso? Isso é besteira. Um belo exemplo, você vê a moda, o tempo todo eles voltam e vêm, tá sempre, não existe uma renovação em si, né? Então eles sempre estão trazendo tendências, que eles dizem tendências, mas que são de coisas que já passaram. E a questão dos valores, sim, com o tempo ele muda, né? Porque tem a ética. A ética fala sobre o porquê. E a moral fala sobre o que fazer. E com certeza, com o passar do tempo, os valores vão mudando. Mas não precisa passar por isso. Hoje, na verdade, eu percebo que faltam pessoas com valores. Né? Nessa sociedade que a gente vive, hoje a questão de dinheiro, a questão de status, poder, beleza, sucesso é o que está acima de tudo. E são pilares muito fracos, né? Então vamos lá. O que você precisa perdoar, taurino, neste momento? Grande amor. Grande amor.
Eu vi aqui, tá? Tem um taurino que perdeu um grande amor. Perdeu. E até hoje esse taurino ou taurina não perdoa a si e nem perdoa o outro que saiu da vida. Essa pessoa aqui que passou pela sua vida, taurino, você sentiu uma grande conexão espiritual. Eu percebo aqui que o taurino até considerava como conexão de alma. E até hoje esse taurino não aceitou, não aceita a perda. Então você precisa perdoar. Eu sinto aqui que o taurino, ele ficou com medo de amar por causa disso. Ou ficou com algum complexo, ficou com algum, como é que se diz? Algum trauma relacionado a isso. Você precisa perdoar a pessoa que você considerava como um grande amor. Eu vejo aqui que taurinos até queriam casar com essa pessoa, mas eu sinto que isso não aconteceu. Não estava na linha de destino seu, o taurino ou taurina, se casar com essa pessoa. Essa pessoa veio passar na sua vida só por um momento. Vocês precisavam aprender alguma coisa juntos e a lição foi aprendida. Então você precisa perdoar e libertar essa pessoa. Tem um taurino ou uma taurina que tem uma pessoa no coração. Mesmo que você seja casado, eu vi um taurino e uma taurina que é casado, mas tem no coração uma outra pessoa. Perdoar e soltar. O que você precisa liberar? Essa pessoa do seu coração e dar espaço para a pessoa que está do seu lado. Eu falei do casamento. Um taurino que não se casou com a pessoa que de fato ele ama. E possa ser, como eu disse, eu peguei aqui um taurino e uma taurina que casou com alguém, mas não é o amor da vida. Não é o que está no coração. Essa pessoa queria estar com outra pessoa. Então a sombra aqui, eu percebo que você precisa libertar essa ilusão que você tem sobre os relacionamentos, sobre as expectativas. Eu vejo aqui, eu percebo que tem um taurino que é muito tradicionalista, uma mulher que é muito tradicionalista. Você precisa libertar esses padrões. Foi um desses padrões aí que fez com que você não se casasse com o amor da sua vida. Foi. Talvez você tinha um padrão de relacionamento ou de casamento a qual essa pessoa que você gostava não se encaixava. Só que hoje você sofre por isso. Porque no fundo você queria casar com esta pessoa. Então você precisa libertar esses padrões que foi colocado em nós sobre o que é um casamento, né? Com qual tipo de pessoa a gente tem que casar, com qual idade a gente tem que casar. Tudo isso foi criado pelo sistema. Quem disse que você tem que casar até os 30 anos? Não existe isso, queridos. Quem disse que você tem que casar só com uma pessoa da sua classe? Não existe isso, mas isso foi criado. Eu peguei aqui um cara que é tradicionalista, uma mulher que é muito tradicionalista, que não ficou com o amor da vida por causa desses paradigmas de relacionamento. Perdeu um grande amor de alma e hoje sofre e está casado com alguém. Mas essa pessoa que esse taurino ou taurina está casado, não é o amor da vida deles. A gente aprende. E o que você, taurino, precisa aprender neste momento? É soltar. Eu posso falar, dá vontade de chorar.
Tem um taurino aqui que chora. Eu peguei um taurino aqui que chora à noite por causa dessa pessoa. Você sabe que você perdeu essa pessoa para sempre. Você precisa perdoar e libertar essa pessoa. Eu vejo um taurino aqui, eu juro para vocês, mesmo casado ou casada, essa pessoa, ela sentiu muita falta da outra pessoa. É como se essa pessoa, que o taurino considera como um grande amor, deixou um vazio, um buraco na vida dessa pessoa. Eu percebo aqui que um homem ou uma mulher que já tentou encaixar várias pessoas aqui neste lugar, mas eu já disse, ninguém é substituível. Partiu. Você precisa aprender a libertar essa pessoa. Eu tenho certeza que a pessoa do outro lado sabe disso, porque existe uma conexão espiritual aqui. E eu sinto, e eu até vejo que tem pessoas que se conectaram com o taurino aqui e que são, que o taurino percebe como um grande amor da vida, sente a depressão e a tristeza dessa pessoa. Tem um taurino aqui depressivo, queridos, uma taurina depressiva, porque não está com um grande amor. Tem. E quem foi que tirou essa pessoa do seu caminho foi a espiritualidade. Porque você não soube tratar bem essa pessoa. Eu vejo aqui um homem e uma mulher até que destratou a pessoa a qual tinha grande apreço. Por padrões sociais. Por padrões sociais. Essa pessoa tinha padrões sociais, eu vejo isso aqui. Apesar de ser duas cartas positivas, mas pelas perguntas aqui, são padrões sociais que fizeram com que essa pessoa não se casasse. Por exemplo, é um cara que tem dinheiro e a outra pessoa não tem. Então, eu não vou casar com você. Eu só vou casar com uma mulher que tenha, ou um homem que tenha dinheiro. Questão de cor, é um cara que é branco, ou a mulher é morena, ou a mulher é loira, o cara é negro, né? Não vou casar com esse tipo de gente, só posso casar com pessoas da cor da minha pele e da minha classe social e que tenham o mesmo nível financeiro que o meu. É esse nível aqui que eu pego de taurinos e taurinas. E o que acontece? Acabaram perdendo um grande amor e hoje sofrem por isso. Só que não tem mais volta. Eu sinto aqui que não tem mais volta, taurinos. Você vai ter que aprender a libertar. O que você precisa curar neste momento? Estou te falando vício. Essa pessoa, para você ter uma ideia que é muito louca que eu vejo aqui, tá? Tem taurinos e taurinas que começaram a adquirir vício depois da partida dessa pessoa. Eu não sei se a pessoa... Pode ser também que um taurino perdeu uma mulher, no sentido, desencarnou. Um homem ou uma mulher a qual eles amavam, desencarnou, morreu. E devido a isso, o taurino ou taurina criou vícios. Pode ser de vários tipos aqui. Depressão, fumo, eu vi bebidas, muita bebida. Vai pro bar, sai do trabalho, vai para beber, para poder esquecer isso aqui. Mas o que eu peguei aqui é que o grande amor do taurino ou desencarnou, ou de fato não está mais na realidade dele. Ou se casou com outra pessoa, ou foi morar fora, não está mais na realidade do taurino. Por quê? Porque a espiritualidade tirou pelo fato, eu vou dizer que aqui é a sombra. Eu vi aqui que um taurino e uma taurina não tratou bem uma pessoa que era o grande amor da vida dele, ou dela. Destratou por questões de preconceito, ou racial, ou preconceito de classe, ou preconceito de cor. Até preconceito no sentido financeiro aqui. E hoje sofre, paga o preço. E onde está o seu apoio, taurino? A gente aprende, taurino, é assim mesmo. Pessoas intermediárias aqui. Esse taurino aqui, ele busca apoio em amigos que levam ele para isso, ou uma mulher
que busca apoio em pessoas que levam ela para o vício de alguma coisa, vício em jogos, vício em bebida, vício em cigarro, vício em estar só em barzinhos bebendo. Esse aqui é o aspecto negativo que eu vi. Mas no sentido maior, eu percebo que o seu apoio tem que estar... Eu vejo que com o Taurino, ele tem que ir para a espiritualidade, ele precisa aceitar. Ele não aceita, pode ser um cara ou uma mulher muito lógica, muito racional, que não aceita a espiritualidade, acha que isso é frescura, acha que isso é balela. Olha, desculpa, mas eu vi isso aqui, Taurino. Ô Taurina, se você está passando por isso que eu estou dizendo aqui, você precisa se cuidar. O Taurino pode até, desculpa, queridos, eu não queria dizer aqui, mas eu sempre pego vibe de Taurino desencarnando, né? Acho que é o meu karma. Mas eu vejo aqui que um Taurino ou uma Taurina pode desencarnar por causa disso, por uma tristeza profunda, e não quer cuidar, e não quer tratar. Então, o seu apoio vai estar nisso aqui, em buscar uma pessoa, até dentro, ir para um terreiro, ir para um centro espírita, procurar alguém realmente, um sacerdote, uma sacerdotisa, um pastor, alguém que possa lhe ajudar. Outro conselho aqui seria realmente buscar, aqui eu percebo, queridos, é caso de psicólogo aqui. Psicólogo, um tratamento terapêutico. Existe uma questão da mente aqui no Taurino. Ele tem essa pessoa que eu pego aqui tem dons mediúnicos, só que não reconhece, pode até tomar remédio. Eu vi uma pessoa que toma remédio para questões psicológicas. E tudo isso foi ocasionado porque perdeu um grande amor. Tem que tratar, Taurino. Tá batendo na tua porta. Eu percebo aqui que é um Taurino, uma Taurina que finge que tá tudo bem, mas não tá. Ó, só mostrar aqui a pessoa, aqui o Taurino, e possa ser a pessoa que ele perdeu. Pode ser que um homem ou uma mulher, tá? Que tinha uma energia muito forte feminina. Esse homem sofre. Posso até ser, eu até vi aqui um Taurino, uma Taurina que quando tá embriagado ou quando tá meio, né, começa a falar dessa pessoa. Queridos, eu acho, eu não tenho, mas assim, eu vou dar só uma certeza, não vou dar tanta certeza aqui, mas eu sinto que esse Taurino, até o casamento dele acabou por causa disso. Por não aceitar a perda de um grande amor. Até hoje o cara carrega isso, a mulher carrega isso no coração. Então, Taurino, então a sombra do Taurino é que é isso, a sombra do Taurino é que ele não está querendo procurar tratamento emocional e espiritual para que ele possa libertar um grande amor da vida dele, que ele perdeu por ele ter tido atitudes muito negativas com essa pessoa. Esse homem, essa mulher tinha algum tipo de preconceito. Eu percebo que era preconceito de classe, ou de cor, ou questões financeiras. Esse cara casou com a mulher que ele queria, ou com o homem que ele queria. Mas pode estar numa depressão terrível. E hoje, acho que o casamento desse homem e dessa mulher é um inferno. O Taurino traz muito, a Taurina traz muito tormento para esse casamento. A mulher que se casou com esse cara, com o Taurino, é infeliz. Porque não é a mulher que ele ama, ou não é o homem que ela ama. Muito triste aqui, olha, sente uma tristeza profunda. Dá até vontade de chorar. É isso. Gratidão. Até.